Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa Saúde na TV. Hoje, trazendo uma nutricionista com uma boa experiência no ramo e vai nos passar muitas dicas. Com certeza, a saúde dizem que começa pela boca. Vamos ver o que a nutricionista Letícia Medin vai nos passar hoje. Letícia, eu vou pedir para te dar o teu primeiro oi na câmera 3 ali, né? Tudo bem? Oi, pessoal. Então, vamos bater um papo aí. Primeiro, assim, por que tu escolheu como a profissão de nutricionista? O que te levou a isso? Quando te deu o clique, assim, eu vou ser nutri? Na verdade, nunca teve. Nunca teve, né? Não, eu saí do ensino médio e aí sempre tem aquela pressão de que tu precisa fazer uma faculdade. Escolher alguma coisa, só que eu não tinha ideia do que fazer. E aí eu nunca fui muito ligada à alimentação. Nunca comi saudável, nem nada do tipo, mas não sei dizer o que me fez escolher a nutrição. Eu pensei assim, vou fazer uma faculdade de alguma coisa que, sei lá, talvez eu simpatize um pouco. E aí, depois qualquer coisa eu troco se eu não gosto, né? E aí que eu fui pra nutrição, mas não sei dizer assim realmente o que me fez escolher. Eu tinha uma amiga que tava fazendo nutrição na época e ela comentava sobre isso e eu achava legal. Mas nunca tive muita simpatia com a nutrição em específico. E aí depois, enfim, comecei a cursar a faculdade e eu nunca me simpatizei com aquelas dietas super restritivas, sabe? Tanto que em alguns momentos eu até pensei em trancar a faculdade justamente por conta disso, né? Porque eu sabia que aquilo não era pra mim, nunca acreditei que isso realmente funcionava. Até que daí eu comecei a pesquisar outras formas de nutrição e aí eu encontrei a nutrição sem dieta, que é a nutrição que eu trabalho hoje. É um diferencial que tu considera? Isso aí. Porque é comprovado hoje em dia que a dieta as pessoas conseguem manter por um período de tempo e elas até emagrecem. Porque hoje em dia o assunto é emagrecer, né? Sim. Se tu, meu Deus, mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Mas muita gente busca emagrecimento e tá cada vez maior essa busca, né? Só que as pessoas, elas buscam emagrecimento através de uma dieta. E aí elas até perdem peso, porque querendo ou não, tu tá cortando calorias. Só que o maior problema disso é que quando elas param de fazer essa dieta, elas recuperam todo o peso perdido, né? E aí cada vez que elas recuperam esse peso, é mais difícil pra voltar pro peso inicial que elas gostariam. E aí eu sempre achava que isso pra mim não era saúde, porque pra mim nutrição é saúde, né? Tem tudo a ver com saúde. E essas dietas que tu tem que cortar tudo, que tu não pode comer nada, porque saúde tem a ver com o aspecto psicossocial, né? Saúde também é tu estar na mesa com a tua família e comer coisas que tu gosta, comer uma cuca, comer um grosto ali. Então, essas dietas, elas acabam deixando de lado a saúde e focando apenas no emagrecimento. E aí, por isso que eu não me identificava com essa área, porque era uma área que eu não acredito realmente, né? E aí, foi aí que eu consegui, então, descobrir essa nutrição sem dieta. Eu trabalho emagrecimento, mas não trabalho emagrecimento com dietas, sabe? A gente consegue liberar tudo. Cada caso é um caso, né? Sim. Tem o problema do hábito alimentar que a família tem, né? Isso aí. Que a gente adquire também, né? E que eu vejo assim, ao longo do tempo, eu já tenho bastante idade, né? Antigamente, né, tinha poucos gordos, né? Por quê? Porque não tinha toda essa oferta de guloseimas e doces e etc, né? Antes, para a gente conseguir uma torta, era a tia que fazia, né? Hoje tu vai em qualquer ponto da cidade, de um bar, um restaurante, tem aquela variedade que a gente... difícil escolher às vezes, né? Tu atribui isso à evolução também do ser humano, né? Que tem mais opções, né? Com certeza. E as indústrias, né? Eu acho que o maior problema hoje em dia... claro, eu tô generalizando, Lógico. Porque tem muita coisa boa no meio disso tudo. Mas são os produtos altamente industrializados. Porque ali dentro vai coisas que a gente não tem nem ideia, né? Quanto mais industrializado o produto menos saudável ele vai ser. Porque daí tu vai ver lá na lista de ingredientes, sorbato de não sei o quê. Os pães, por exemplo. Eles têm tanta coisa ali dentro que é pra manter pra ele ter mais validade, né? Durar mais na prateleira, enfim. Se tu fosse fazer um pão em casa, tu nunca colocaria isso. E aí, antigamente, era muito assim, de fazer tudo em casa, né? Que nem tu disse, até uma torta feita pela tia era mais saudável. Porque não era uma torta congelada, ou enfim... E aí, hoje em dia, é tudo muito industrializado. E aí, quanto mais industrializado, menos saudável. E, consequentemente,
as pessoas acabam engordando, né? Mesma coisa a questão de balas, bolachinha recheada, principalmente, eu acho que não é nem tanto o pão, a torta, porque isso são pão, as pessoas demonizam muito o pão, né? Mas na verdade ele não é esse vilão que as pessoas pensam que ele é. Eu acho que o maior problema tá os refrigerantes, bolachinha recheada, fast food, salgadinho, e também a forma como as pessoas criam as crianças hoje em dia. Agora até que tá melhorando um pouco esse ponto de vista, mas, por exemplo, na minha época, eu acho que como os nossos pais, eles não tinham tanta essa oferta para as crianças, por exemplo, 2000 para cima, a oferta de bolachinha recheada, de salgadinho é muito grande. E aí acaba que as crianças, elas não sabem comer uma fruta, não sabem comer um vegetal, sabe? Eu acho que esse é o maior ponto. A gente tem muito índice de criança obesa, muito, assim, é assustador. Assustador. A tua técnica que tu tá praticando e desenvolvendo, né? Assim, quais são os diferenciais gerais que tu pode passar para os nossos telespectadores? Assim? Então, a gente tem, eu atendo qualquer idade, tá? Mas principalmente adolescentes e adultos. E eu trabalho muito essa questão de comportamento alimentar. Então, por exemplo, não é só o que a gente come, é como a gente come também. Se tu tá comendo na frente de um computador ou na frente do celular, já é totalmente diferente a forma como tu vai sentir a tua saciedade. Provavelmente tu vai comer muito a mais do que tu deveria, sabe? Então eu gosto de trabalhar muito essa questão. Eu trabalho muito a questão de fome e saciedade. Porque a gente come muito por estar ansioso, estar nervoso. Então eu trabalho muito essa questão de comer quando realmente tá com fome física. Sem aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, que isso aí pra mim não funciona, tá? A gente tem que comer quando tá com fome, quando a barriga ronca, quando sente os sinais físicos. Também trabalho a questão da saciedade, que é totalmente... Não é estar cheio, a gente confunde muito isso. O que é realmente estar saciado. A gente acha que é quando sente a barriga pesada, mas na verdade não é isso. Estar saciado é não sentir nada. E aí eu acho que... eu percebo que quando as pessoas elas começam a identificar a saciedade delas e param de comer quando estão saciadas e não quando estão cheias, elas acabam comendo muito menos. E ali a gente já tem uma redução de calorias pro emagrecimento, né? E como é que sabe quando tá saciada ou que tá cheia? Pra isso tu precisa comer devagar, tá? Primeiro ponto. E comer prestando atenção. Então, sem TV, sem celular, enfim. O que é praticamente impossível hoje, né? Hoje em dia é muito difícil, mas que seja pelo menos nas refeições principais, assim, almoço e janta, sabe? E aí, assim, pensa comigo, vou dar um exemplo bem comum, assim. Quando a gente tá com vontade de fazer... O nosso corpo é uma máquina, né? Então, ele sabe tudo. Então, quando a gente tá com vontade de fazer xixi, por exemplo, a gente vai no banheiro, a gente faz o xixi e a gente não sente mais nada, né? Nosso corpo, ele só manda o sinal que precisa ir no banheiro. A mesma coisa acontece com a comida. Nosso corpo, ele manda o sinal que tu tá com fome, que tu precisa se alimentar e nutrir o teu corpo, né? Mandar energia. E aí tu vai comer, né? Porque tua barriga tá roncando. E aí quando não precisa mais comer, tu não sente mais nada. É que nem o fazer xixi, tu não sente nada. Tu não tem que sentir a barriga pesada, tu não tem que sentir cheio, não tem que se sentir cansado. Quando tu começa a perceber isso, tu vai ver que tu come muito mais do que tu deveria, sabe? Porque é realmente essa questão de tem que parar bem antes. Pro nosso corpo aquilo ali já é suficiente. E aí pra isso a gente tem várias técnicas. Por exemplo, quando tá comendo... Normalmente a gente faz um montinho ali no garfo, bota na boca, e aí já vai lá e deixa outro montinho pronto. Às vezes nem engoliu, já bota outro montinho. Isso faz com que a gente coma muito rápido. Então o ideal é fazer um montinho no garfo, botar na boca, soltar os talheres e botar a mão assim em cima do colo, sabe? Uma boa técnica. E daí depois vai lá, faz outro montinho, bota na boca, solta de novo. Não pôr no automático. Isso. Aí assim a gente consegue perceber quando deveria parar, sabe? A gente se desconecta muito desses sinais no nosso corpo, que na verdade a gente nasce sabendo, né? Sim, o corpo é sábio, né? Muito. Eu já ouvi bastante que o cérebro ele demora 20 minutos para avisar, além do necessário. Isso tem alguma validade? Tem, mas a gente, hoje em dia eles já falam de 10 minutos. De 10 minutos. Por exemplo, os almoços e janta, que seriam as refeições principais, assim, mais completas,
a gente fala que seria em torno de 20 minutos mesmo, que a gente deveria comer, no mínimo. Mas dessa forma que eu te falei, comendo devagar, soltando o garfo, enfim. E já os lanches daí já fala em torno de 10 minutos. Porque hoje em dia já tem estudos que falam que 10 minutos já é o ideal, mas o mínimo, né? Menos de 10 minutos não. Por exemplo, às vezes os cafés da tarde, a gente vai fazer um café da tarde só... Engole. Às vezes nem senta pra comer, né? Então, bem comum, né? Às vezes tu vai ver, não deu 3 minutos. Daí o ideal seria no mínimo 10. E assim, cada caso é um caso, depende do hábito da família, da pessoa, e inclusive do estado físico que a pessoa tem, a saúde, né? Mas assim, tem algum plano alimentar que tu sugere, assim, como café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde? Existe um plano alimentar ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Eu não tenho nada pronto, digamos assim, sabe? Eu sempre avalio. Eu faço planos alimentares para os meus pacientes, então não deixo eles largados, né? Por ser sem dieta, às vezes as pessoas pensam que não vão ter nada, mas elas recebem um plano alimentar, mas é muito individualizado, porque eu coloco baseado na rotina da pessoa, como ela já trabalha. Porque não adianta eu botar uma coisa pronta que funcione para outras pessoas, mas na rotina dela é totalmente diferente. Se for radical, não funciona. Não funciona. Então... Mas como base, sim, se for não pensando em plano alimentar, mas pensando em nutrientes, a gente deveria sempre fazer todas as refeições o mais completas possível. Então, ter um carboidrato, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de fruta ou vegetais em todas as refeições. Que eu acho que isso é o que mais ajuda, assim, no emagrecimento. Porque, normalmente, quando as pessoas falam que o pão é o vilão, o carboidrato é o vilão, é porque elas comem ele sozinho. Daí elas acabam comendo muita quantidade de carboidrato. Mas se fosse pra comer... Se elas colocassem uma proteína junto nas refeições, já seria melhor, porque a proteína é a que gera saciedade na gente. Então, a gente sempre tem que ter um prato, assim, o café da manhã, os lanches mais completinhos possíveis, pra conseguir ajudar nesse processo. E a janta é um vilão? Não é. Uma vez acreditava, né, que tinha que comer até 8 horas da noite, sei lá, que depois disso engordava. Mas hoje em dia já é mito isso, já foi comprovado, até porque o alimento que tu tá comendo, ele tem a mesma quantidade de calorias, não importa se tu tá comendo ele de manhã, se tu tá comendo ele de noite, né? Então, o que interfere é toda a tua alimentação, não importa o horário. Claro que se tu for comer muito tarde ou logo antes de dormir, vai dificultar um pouco o processo de digestão, né? Porque teu corpo ele já para de fazer a digestão pra ir dormir, ele se desliga. Mas não pela questão de ser vilão ou de engordar, isso aí não, isso aí já é mito. O que conta é tudo, né? É porque comer muito e dormir tem o risco da congestão, né? Sim. E se sentir mal, né? Tem muita gente não consegue dormir logo quando come. Mas pela questão do emagrecimento, isso não tem mais validação científica. Não tem, existe assim, eu particularmente já vi assim que se eu faço um lanche de manhã com ovo, um ovo que seja, ele já assim, me deixa sem fome. O ovo é um grande alimento? O ovo é uma proteína. E as proteínas são o que dão saciedade pra gente. Então, sempre que tu tem uma proteína em qualquer refeição que seja, tu vai ficar muito mais saciado do que se não tivesse a proteína. Então, eu sempre indico de manhã cedo um ovo ou um iogurte, alguma coisa assim. Mas principalmente o ovo. O ovo, assim, é um grande aliado em tanto emagrecimento quanto ganho de massa. É um alimento muito importante. Claro que não em quantidades gigantescas, né? Tudo tem essa questão da quantidade, mas ele é um ótimo alimento. É um ótimo alimento. Completo, né? Completo. E aí, por exemplo, tu pode consumir o ovo com um pão ou com uma tapioca, que daí é uma fonte de carboidrato. E aí, no café da manhã, você vai fazer um ovo mexido, tu come o ovo mexido com um pão. Pra ficar uma refeição completa, só falta uma fruta ou uma salada, um vegetal. E aí, tu já tem uma refeição super completa. E a banana? O que tu me diz da banana? É um alimento bom para qualquer pessoa? Sim. Eu sempre tenho medo de generalizar, porque às vezes as pessoas têm alguma doença em específico, né? Principalmente a banana tem bastante açúcar também, né? Isso, mas as frutas, o açúcar que tem nas frutas, que seria a frutose, é diferente do açúcar que a gente tem numa bolachinha recheada. Então isso a gente tem que sempre lembrar de separar, sabe? Às vezes as pessoas deixam de comer frutas porque tem açúcar, mas é totalmente diferente. A banana, ela é uma fruta, como qualquer outra.
Ela tem muitos nutrientes, tanto que, não sei se já ouviu falar, que a banana auxilia muito na cãibra, justamente por conta dos nutrientes que ela tem. Então, ela é necessária para o nosso corpo, nosso corpo precisa, né, desses nutrientes. Só que, claro, a gente tem que cuidar a quantidade. Eu acho que o maior problema de que a banana ficou, assim, super falada, foi pela questão de que, como é um alimento muito fácil, as pessoas acabavam comendo muitas bananas por dia. O que é muitas por dia, assim, para uma pessoa normal? Eu indico sempre comer, no geral, 3 porções de frutas por dia e tentar variar. Cada porção uma fruta diferente. Então, seria uma banana por dia, mais ou menos. Às vezes, quando tu vai fazer uma receita, ou tu vai fazer uma vitamina, uma batida de banana, aí beleza, 2 bananas. Mas, no geral, uma banana por dia. E aí tinha gente que acabava comendo no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da manhã, na janta, tudo banana. Então, acabava sendo um índice alto de açúcar, né? Certo, reforça, né? Isso, mas claro que para quem tem diabetes, por exemplo, como ela tem um pouco mais de frutose do que as outras frutas, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas mesmo assim, se o resto da alimentação estiver regulada, até para os diabéticos, no geral, uma banana por dia não é risco de aumentar a insulina, enfim. Partindo disso aí também, o que a gente vê é que os médicos, às vezes, em geral, né, quando é plano de saúde principalmente, eles não recomendam a nutricionista, né, ou não aceitam a nutricionista diretamente para fazer exames e coisas assim, né. Se a saúde começa pela boca, né, existe essa resistência, né? Mas tu consegue quebrar isso no teu dia a dia, assim, de encaminhar os pacientes? Sim, na verdade, a gente receber encaminhamento de médico é mais difícil, tá? A não ser que o paciente seja um diabético e tá muito descompensado, não consegue regular muito a alimentação dele, mas normalmente eles tentam resolver tudo no consultório deles mesmo, dão umas dicas, enfim. É bem complicado também, porque às vezes a gente recebe pacientes que têm doenças, por exemplo, da diabetes, e não falo tanto de plano de saúde, que acho que às vezes eles até explicam um pouco melhor. Mas no geral, assim, já recebi pacientes diabéticos que não tinham ideia do que era diabetes. Eles só sabiam que eles não podiam, diabéticos há anos, eles só sabiam que eles não podiam comer carboidrato e fruta. Só que não é bem assim. Porque daí eles não têm de onde tirar energia. Então, porque o carboidrato é o que dá energia, né? Vive cansado, né? Vive cansado, às vezes tem desmaios. Então, eu acho que é uma área que tem... uma área não, uma forma que os médicos têm que mudar ainda muito o pensamento deles para indicar mais, sabe? Porque a gente tem muito a ajudar na vida das pessoas. Não só as que têm doenças, mas as que... Prevenção, isso aí. Como prevenção, porque a nutrição consegue prevenir muita coisa. Esse negócio, então, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, não, mas as 4 refeições básicas é importante de ter. É importante. Depende da rotina muito de cada paciente, né? Que é difícil também, né? Tem gente que não consegue fazer lanches, então a gente tem que fazer 3 refeições por dia, mais fortes, né? Com mais sustância. Mas se tem um intervalo maior, aumenta a fome, ou consequente come mais, Come mais, isso aí. Eu sempre gosto de dizer que para pelo menos, então, quem não tem tempo de parar a comer, ter uma banana na bolsa, uma banana junto na mochila, porque é uma coisa muito rápida para te descascar e comer, para pelo menos não chegar na próxima refeição morrendo de fome, sabe? Mas eu sempre gosto de falar, as minhas refeições, assim, que eu gosto muito, que eu normalmente indico para quem consegue fazer, é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Tá, tu inclui um lanche da manhã também. Porque às vezes quem toma café da manhã muito cedo, tipo 6, 7 horas, até chegar no almoço vai estar com muita fome. 5 horas praticamente ou mais. Né? Isso aí. E aí ficar todo esse tempo sem comer, é muito difícil tu chegar no almoço com tanta fome e se servir pouco e respeitar a tua saciedade, porque tu vai comer que nem louco, né? E hoje, com essa facilidade que tem dos buffets, né? Antigamente era feijão, arroz, um bife e um tomate, enfim, uma alface, né? Hoje tu vai no buffet, tem lá 30, 40 modelos. Existe alguma dica para a gente se policiar ali naquela gama de oferta? Existe. O buffet sempre começa pela salada. Então, eu gosto sempre de dizer pro pessoal, isso como regra pode servir para qualquer pessoa. Colocar metade do prato de salada. Claro, para quem não come nada, o ideal é começar aos poucos. Mas a meta é
metade do prato todinho de salada. Quanto Variado. mais salada tu variar, melhor, porque ali tu vai ter mais nutrientes, As tá? cores é importante? Muito a importante. natureza ensina isso? Ensina. Cada cor, cor de alimento é um nutriente específico. Tem mais predominância de um nutriente. E todos os nutrientes são muito importantes para o nosso corpo, né? Então, todas as cores ali, quanto mais cor tu botar nessa tua salada, melhor. Pode misturar salada crua, salada cozida, enfim. A cozida perde nutrientes? Perde. Perde um pouco. Mas se tu for ver, qualquer alimento, desde o momento que a gente tira ele, colhe, enfim, ele já perde nutrientes, Já começa a perder. Isso, então a gente já tem uma perda de nutrientes muito grande a partir do momento que a gente já tira. Quando descasca também tem, então não adianta. Isso não tem muito o que fazer, mas tem coisas que a gente não consegue comer cru, né? Então, é melhor... Dentro das saladas, por exemplo, alface não tem gosto, né? E a alface realmente é necessária, ela tem uma vantagem extra de comer uma alface? Não, tu pode, pra quem não gosta, pode substituir por uma rúcula, por um repolho, um radite, alguma rúcula coisa. É pior ainda que a alface. Mas esses verdes assim em folha, ele tem um benefício realmente? Sim, todos têm, tá? Todos têm. Cada um tem um benefício específico. As folhas, elas são bem legais por conta das fibras, então elas ajudam muito no intestino. Mas pra quem não gosta, não adianta. É importante que tu tenha, então, alguma outra coisa. Um brócolis, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Uma couve, folha refogada, sabe? Então, se tu não gosta dela crua, tu pode fazer um brócolis com um molho branco, um molho de queijo, uma couve no alho e óleo. Alguma coisa assim. Às vezes as pessoas pensam que salada tem que ser só crua, sem gosto ou só com vinagre. Mas não é bem assim, né? Tu pode botar molho, tu pode fazer diferente. Então nós estamos no meio prato de salada. E o outro meio? E o outro meio tu vai dividir entre carboidrato e proteína. No carboidrato ali, metade tu vai fazer metade, né? Dá um exemplo assim que a gente acha direto o carboidrato o carboidrato seria o arroz, a massa, a aipim, a mandioca, a polenta, a batata doce. Isso aí seria o carboidrato. Quando tem lasanha, por exemplo, entra no carboidrato, tá? E aí na outra parte que seria da proteína, a gente tem dois tipos, tem a animal e a vegetal. Na animal seria então as fontes de carne e peixe, tá? Carne de gado, de porco, peixe. E nas vegetais entra feijão, lentilha, grão de bico. Então a gente pode ter os dois tipos de proteína. Ou se não tem os dois, a gente vai ter só, por exemplo, só feijão, não tem carne, então a gente tem que pôr mais feijão. A quantidade de carboidrato e de proteína tem que ser a mesma para te ter saciedade e não acabar tendo só carboidrato. O carboidrato você digere mais fácil? Isso. Isso ele digere muito mais rápido do que uma proteína, a não ser que seja os integrais. Um arroz integral, ele tem mais fibras, então ele acaba sendo digerido um pouco mais lento pelo nosso organismo. Mas é mais essa diferença entre os dois arroz, tá? Não tem uma super diferença, assim, que às vezes as pessoas falam que só tem que comer integral. Não, se tu tem a proteína e a mesma quantidade de proteína que tu tem comparado com carboidrato, pode ser o arroz branco, por exemplo, que com a proteína acaba digerindo mais lento daí. E com a salada também, porque a salada também tem mais fibras. E com relação, assim, por exemplo, às carnes, né? Uma refeição normal, sadia, pode ter carne todo dia? Pode. Bem normal. O ser humano tá pronto para isso? Não precisa, Não tá? precisa. Porque se a gente tiver o feijão, a lentilha ou o grão de bico, pode ser também. Mas a carne pode ter todos os dias, a gente só tem que cuidar para ser carnes magras. Porque às vezes, por exemplo, as carnes que elas têm muitas fibras assim brancas antes de tu cozinhar, depois que tu cozinha ou que tu faz o bife, tu acaba não vendo, né? E tu só tira aquela gordura ao redor. Mas essa parte branca que tá dentro também é gordura. Então isso que a gente tem que cuidar. Então dá pra ter as carnes, mas de preferência a carne que quase não tenha os risquinhos brancos no meio, que são a gordura mesmo. E frango, peixe é um alimento incrível pra saúde. Então, peixe grelhadinho, dá pra fazer bastante. Dá pra ter carne todo dia, assim. Digere mais fácil o peixe também, né? Sim, ele digere mais rápido. Mas, em compensação, ele tem ômega, que é um alimento muito importante, que é difícil de achar em outros alimentos aqui da nossa região. Então, é bem legal o peixe. Numa hierarquia de carne, assim, por exemplo, tem uma que é melhor do que outros? Por exemplo, tu colocaria o peixe como o número 1?
Peixe como número 1. A gente tem um padrão de referência de dieta, assim, de alimentação que deveria ser, que é a dieta mediterrânea. Que é onde as pessoas são mais saudáveis, tem menos índices de doenças. Menos gordura, menos gordura. E não são tão obesas, enfim, justamente por isso tem menos doenças. Eu vi isso na Turquia. É? Importante lá. É um muito povo legal, muito né? antigo também, né? É uma dieta muito antiga, então é uma dieta que é baseada em peixes, em ômegas, óleo, azeite de oliva, abacate. É muito óleo. Muito óleo, mas o azeite de oliva que é bem legal, né? Puro azeite de oliva. Isso, imagino. E castanhas, nozes, então são esses alimentos, assim, as bases, né? E aí, então, o peixe, ele tá sempre presente, né? O peixe então, seria o número 1 o para número uma alimentação realmente... Isso. Aqui na nossa região é mais difícil, né? O pessoal comer peixe todos os dias. E quando come, normalmente é frito. Então, seria legal ele grelhadinho, enfim. Mas... eu colocaria o peixe, depois então o frango, depois o gado e o porco ali. Na verdade, esses outros 3 não tem tanta diferença, tá? O gado, o porco e o frango. Se os 3 forem carnes magras, não tem tanta diferença. Mais ou menos no mesmo padrão. Isso, é mais o peixe que tá um pouco acima. E o peixe frito com relação ao na chapa ali, dá muita diferença? Dá, porque a partir do momento que tu bota a fritura, ele aumenta muito a reação de cadeias químicas que dá naquele óleo, sabe? E aí ele é bem... Não vou dizer que ele vá causar câncer, sabe? Mas tem vários estudos que falam que as frituras, elas aumentam sim as chances de câncer no corpo. Então, bem melhor o grelhadinho. Isso não quer dizer que de vez em quando que tu comeu frito não vai ter problema, né? Mas só não comer todos os dias os fritos. Mas a questão nutricional do peixe mesmo não altera tanto, tá? Se tu mantém ele. O problema é a fritura, ou às vezes até o empanado, sabe? Então, mais essa questão. Mais complicado. É. E com relação a grãos, por exemplo, que hoje em dia é fácil, tu vai no mercado e compra uns potezinhos, né, de castanha, enfim, né, o amendoim e tal. Ele é um bom complemento de alimentação? Muito. É difícil porque ele não é uma coisa que sustenta. Então, eu não indico comer isso sozinho de lanche num momento que tu tá com fome. Porque tu teria que comer uma quantidade muito grande, tá? Se é uma pessoa que tá em processo de emagrecimento, esses alimentos, eles são muito calóricos. Então, quando tu come uma quantidade muito grande, acaba tendo muita caloria ali. Mas, às vezes, para complementar, eu sempre gosto de indicar 2 castanhas do Pará por dia, porque elas completam a dose de selênio que a gente deveria utilizar durante o dia inteiro. Em 2 castanhas do Pará a gente tem. Então, ele não é para matar a fome. A castanha do Pará é a grande, né? Isso. Ele não seria para matar a fome, sim para completar nutricionalmente, né? Mas, às vezes, de lanche, para uma pessoa que não tem tempo, come uma banana e completa com nozes, com amendoim, com castanha. Então, é bem interessante. Gosto bastante desses alimentos. Porque é um alimento bastante... Assim, depois que a gente acostuma, né? É bom comer o próprio amendoim, a castanha do Pará, né? Eu há tempos que eu tenho intolerância à lactose, né? Descobri isso quando eu era criança, eu só vinha saber quando adulto, né? Sim. Os primeiros iogurtes que apareceu na vida já me deu um problemaço, né? Então, há muito tempo que eu não tomo café com leite, que é uma coisa deliciosa de tomar, né? Então, eu passei para aquelas... sempre me esqueço o nome, que tem um monte de sementezinhas, né? Sim. E aí eu misturo também um pouco disso aí, né? Ótimo. E junto com a banana. Para mim, assim, das 7h30, 8 horas até 1 da tarde, eu tô satisfeito com isso aí, né? Sim. Mas é difícil mudar o hábito, né? Muito difícil. Eu vejo que eu recebo sempre 2 tipos de pessoas. Uma que come uma semana uma coisa e já não consegue ver na frente pelos próximos 3 meses, que enjoa muito fácil. E o outro tipo são pessoas que comem a vida inteira a mesma coisa todos os dias e tá ótimo. Eu confesso que esse segundo tipo, que é o teu caso, é o tipo mais fácil que tem como paciente, porque a gente não precisa ficar trocando. Mas o mais comum que tem são as pessoas que enjoam muito fácil das coisas. Eu sou uma dessas pessoas. Muda seguido. Eu não posso comer muito tempo seguido a mesma coisa. Por exemplo, eu não consigo comer ovo todo dia, porque senão vai chegar um tempo assim que eu vou ficar meses sem conseguir olhar para um ovo. Pode olhar mais.
E aí, então, a gente tem esses dois tipos de pessoa, mas a gente tem que ir alterando, né? Por isso que é importante uma nutricionista, porque a gente consegue ir alterando e substituindo. Então, por exemplo, não consegue mais comer ovo no café da manhã, vamos alterar, vamos botar no iogurte, tem que ter outra fonte de proteína, sabe? A gente vai ajustando. Com o passar da idade, o organismo trabalha menos, tem menos exercício, menos atividade, come-se menos, né? Isso é uma regra geral. Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Se engorda na velhice também. Tem muita gente que engorda na velhice, justamente porque não percebe que o teu metabolismo tá mais lento e acaba continuando comendo da forma que comia antes. Já tem gente que quando chega nessa época come muito mais do que comia antes. Então, é muito, muito relativo. Tem mais tempo para comer? E acaba passando o dia inteiro comendo, né? Mas o que a gente percebe bastante, assim, quando a partir dos 60, a gente tem que cuidar muito das proteínas, que são ali as fontes de animais, né? Leite, ovo, queijo e as fontes vegetais e carnes, porque tem muitos idosos que eles param, não conseguem mais ter músculos, porque ficam em casa, não fazem exercício, não se movimentam, e aí vai atrofiando, né? E aí eles acabam perdendo não só peso, eles perdem muito músculo. E aí depois é complicado, uns não conseguem mais andar, tem fraco, tremedeira, porque é o músculo que sustenta, né? Certo. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, assim. Bem, olha, da minha parte, assim, acho que as perguntas que eu tinha reservado já, praticamente já... Mas se tem alguma coisa que tu veio, assim, pensando que ia falar e não falou, é a tua oportunidade, Gal, já passou 30 minutos, tu vê, né? Sim, passou muito rápido. Tem alguma coisa que ficou assim que tu gostaria de falar? Acho que sim. Os exercícios nós não falamos, né? Isso. Para quem se exercita muito e tal, academia, esse hoje o beach tênis, né? Muito comum, ou corrida, caminhada. O que tu sugere para essas pessoas? É interessante consultar uma Nutri? Muito, porque daí a gente consegue alinhar o exercício justamente com o teu objetivo. Se é emagrecimento, se é hipertrofia, né? Ganho de massa. Então é muito importante que a gente consulte para ver teu objetivo e conseguir alinhar a alimentação. Justamente porque quando a gente se exercita muito, a gente acaba gastando muita caloria, então tem que repor isso, porque senão nosso corpo fica fraco, a gente fica muito cansado, não tem energia. Então é muito importante cuidar muito da alimentação. Quanto mais tu se exercita, mais tu tem que cuidar da alimentação. Uma pessoa que pega peso, no caso, né, acima do peso ideal, os homens a barriga, que é normal, né? E as mulheres um pouco mais, né? Parece que tem mais facilidade de engordar, né? Existe o aumento de células gordurosas e depois elas só encolhem, mas estão ali? Como é que funciona isso? Então, quando a gente engorda, é porque o nosso corpo tá comendo mais energia do que ele precisa e ele acaba estocando. Homens, normalmente, é na parte da barriga, e mulheres vai barriga, quadril, coxa, né? E até braços, assim. E aí, quando a gente começa o processo de perda de peso, a gente tem que cortar calorias para o nosso corpo precisar quebrar as calorias que estão acumuladas na nossa barriga ali, no nosso quadril. Então ele começa a quebrar essas calorias que estão ali acumuladas, que estão em forma de gordura, para gerar energia. Então ele vai gerar isso energia, porque assim, o que a gente come, 80% do que a gente come de energia vai para o nosso cérebro. Então, quando a gente corta calorias, ele precisa tirar de algum lugar para mandar para o cérebro, né? Senão não consegue fazer tudo o que ele precisa. E aí é dali que ele tira, ele começa a tirar todos os nossos estoques para mandar para o cérebro. Mas esses depósitos não são criados, eles são os mesmos que a gente tem sempre. Os depósitos para onde vai a gordura? Sim, na verdade ela cria entre o músculo e a pele, né? Então ela pode se acumular em qualquer lugar, na verdade. Em qualquer lugar onde a gente tem pele e músculo pode acumular gordura. Não existe isso, existe pelo hábito, né? Se tu for gordo, tu vai ser gordo com mais facilidade, é isso? Eu acho que é mais pelo hábito alimentar e não pela fisiologia, sabe? Claro que tudo interfere a genética também. Então, uma pessoa que é mais larga, que tem os ossos mais largos, consequentemente, ela sempre vai ter mais peso do que uma pessoa que é mais estreitinha. Então, tudo isso interfere, né? Por isso que a gente nunca deve se comparar também e ver as blogueiras, dieta da moda, né? E modelos, que eu acho que isso é uma coisa que a gente distorce bastante. Mas, no geral... não tem essa regra de que tu é gordo, tu vai ter sempre uma tendência a ser, sabe? Se tu muda a alimentação,
e tu consegue manter essa alimentação, tu não volta para aquele peso. Por isso que é importante a gente mudar hábitos e não fazer dietas restritivas que depois tu não consegue manter. Até porque cai naquilo, uma dieta restritiva, ela praticamente te obriga a comer aquelas coisas ali e depois é difícil, né, tu manter, né? É difícil, porque a gente sempre tem aniversários, que a gente vai num rodízio de pizza, por exemplo, e aí a gente não sabe como comer quando a gente chega num rodízio, porque tu tá ali há meses fazendo uma dieta, né? E vem aquela chuva de... Isso aí, e aí as pessoas acabam exagerando muito quando elas têm acesso a essas comidas em excesso, e comidas que elas estão há muito tempo sem comer. Então elas acabam, por isso que acaba aumentando o peso, né? Justamente por causa desse excesso. E essa dieta dos 5 dias, fazer uma dieta e no sábado e domingo sair do giro, existe isso? Também não sou a favor. Não? Não, porque, pensa comigo, se tu faz isso durante um mês, vão ser 20 dias que tu tá comendo bem e 10 dias que tu tá comendo fora que tu chutou o balde. Então, é metade do mês, praticamente, que tu chutou o balde, né? Se tu for contar os finais de semana. Então, o que eu gosto de trabalhar sempre é que tu, nos finais de semana, beleza, vai ter os momentos que a gente vai comer um hambúrguer, a gente vai sair, mas tem que ter também os momentos que tu vai comer a fruta de tarde no lanche, que tu vai ter uma saladinha junto no teu prato, da mesma forma que vai ter os dias que numa terça-feira tu vai num rodízio de pizza, sabe? As pessoas deixam tudo pro final de semana e acabam exagerando muito. Se elas tivessem essa liberdade de comer tudo que elas têm vontade ou que tá ali durante a semana ou em qualquer dia, não teria tanto esse exagero no finde. Muito bem. Te deixo com o teu oi final. Então tá, muito obrigada pelo convite. Acho que era isso. Obrigado pela tua presença. Obrigada.